Bom estarmos juntos, lembrando a cada domingo e cada oportunidade que temos de ter o nosso culto presencial. Louvamos ao Senhor e agradecemos por esta oportunidade, por este privilégio, mesmo com algumas limitações. Agradecemos também aos irmãos que tiveram o cuidado de chegar cedo e de estar aqui para que nós pudéssemos começar o nosso culto na hora certa, assim como saudamos aqueles que nos acompanham através da transmissão online. Vamos começar em oração individual, cada um de nós preparando o nosso coração para este tempo de culto que queremos prestar ao Senhor enquanto é tocado o nosso prelúdio instrumental. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de nós. Amém. Os motivos que nos trazem à casa do Senhor normalmente estão de forma muito clara em duas áreas. Nós queremos prestar ao Senhor o nosso culto, nós queremos ouvir a sua palavra. É importante que nós tenhamos este tempo, este momento semanal em que nós podemos, como família, nos reunirmos, também para que este seja o momento em que nos recordamos quem somos. Vivemos uma realidade de um mundo em que as pessoas não creem como nós queremos, não se comportam com os mesmos princípios que nós procuramos ter e somos pressionados, quer queiramos, quer não, por aquilo que a nossa sociedade nos tenta impor. Paulo escrevia aos Romanos e ele dizia: não vos conformeis, cuidado, há uma pressão enorme para que nós tomemos a forma do mundo. E quando nós nos juntamos uma vez por semana é bom, porque isto nos ajuda a recordar: espera, eu sei aonde estou, eu sei a quem pertenço, eu sei quem sou. E este é o momento em que nós poderemos permitir ao Senhor que de alguma forma fale connosco, mexa nos nossos corações, faça a sua sondagem e nós possamos recordar quem nós somos, qual é o propósito das nossas vidas, porque é que nós estamos aqui. Vamos ler a palavra do Senhor quando nos chama exatamente para esta informação, quando nos diz quem nós somos e nos chama para viver a vida que o Senhor tem para nós. E nós vamos ficar de pé para fazer esta leitura, que se encontra 1 de Pedro, em Levítico, Números e Provérbios. E vamos fazê-la de forma responsiva, conforme projetada, e diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpridos. Eu sou
para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Do homem são as pregações do coração, mas o Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Amém. Nós precisamos lembrar que somos a geração eleita, que somos este povo adquirido pelo Senhor para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. E nós precisamos pedir com alguma regularidade ao Senhor que nos sonde, que quebre o que está errado em nós e que nos ajude a viver a vida de acordo com o alvo que é Jesus, alcançando aqueles que estão à nossa volta, refletindo aquilo que o Senhor tem feito em nós. E nós vamos começar cantando esta oração em que nós pedimos isso ao Senhor.
Amém? Esta deve ser a nossa oração, que em cada oportunidade que nós vamos tendo, diante das situações que vão surgindo e das decisões que nós precisamos tomar, nós possamos ter este pensamento voltado para o Senhor. Tem que ser intencional, irmãos, não vai acontecer automaticamente. Nós precisamos ter a nossa mente ligada a Ele, para que Ele possa ir nos mostrando a cada ocasião, a cada momento. É por isso que nós temos que pedir ao Senhor cada pensamento, cada palavra, cada ação seja dirigida por Ele. E nós vamos continuar cantando neste sentido, pedindo que o Senhor nos dirija. Deus, agradecemos-te porque podemos estar aqui mais um domingo. Obrigada pela saúde que nos tens dado. Obrigada pelo culto que já podemos assistir. Peço-te que podemos sempre agradecer-te com vínculo a ti, agradecendo a ti, sabendo que é um favor que nos dás. Possamos sempre dizer, mesmo quando estamos fracos, que estamos fortes, quando estamos tristes, estamos alegres. Peço-te que continues a cuidar de nós e que nos faças saber que nós só sabemos quem somos quando pensamos em ti, quando sabemos quem somos em ti. Peço-te que nos dês agora um resto de um bom culto, que possamos ouvir a mensagem, aprender dela e que fiques connosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes do irmão sentar-se, dê uma olhadinha para quem está aí perto de si. Não podemos ainda nos abraçar, mas pelo menos podemos nos saudar à distância e reconhecer. Vamos aprendendo a reconhecer, mesmo com as máscaras, não é quem somos. É uma nova forma de estar, mas que passa a ser obrigatória, então vamos acostumar a viver assim. Os irmãos podem sentar-se. Lembrar aos irmãos que, não sendo possível a nossa levantamento de oferta habitual, que o irmão, se tiver uma oferta física para contribuir, poderá fazê-lo à saída. Existe envelope e gasofilácio para o irmão deixar a sua oferta. Também pode fazê-lo através dos meios habituais da internet ou MBWay. É uma maneira de nós continuarmos a sustentar o trabalho do Senhor. Como os irmãos têm percebido, a situação no que diz respeito à pandemia vem se agravando na Europa de uma forma particular. No nosso país nós estamos a sentir isto. Estamos aí com um número crescente de casos a cada semana. Cada dia nós podemos dizer isto. E a nossa região faz parte dos concelhos do país, dos 72, onde nós temos o maior número de casos. Por isso,
O Governo decretou que no próximo fim de semana, tendo em conta que é um fim de semana com uma característica diferente, e feriado e etc. e tal, que haja restrição de deslocações no que diz respeito aos concelhos de residência. As pessoas não deverão sair do seu concelho de residência, a não ser e há uma lista de coisas que são permitidas as pessoas saírem. E aqui é que eu acho importante nós guardarmos isto. Dentro desta lista de exceções está a participação de um culto, de um serviço religioso. Ou seja, segundo nós temos a informação de apoio jurídico da Aliança Evangélica Portuguesa, nós temos o direito, de acordo com aquilo que está estabelecido, mesmo apesar das limitações, de nos deslocarmos, apesar de virmos de outros concelhos. Muitos irmãos aqui vêm, nem todos moram no Concelho de Lisboa, temos gente aqui do Concelho de Sintra, de Cascais, irmãos de Loures, às vezes até do outro lado do rio. Nós temos o direito de nos deslocarmos, tendo em conta que estamos vindo para participar de um serviço religioso. Estamos autorizados para o fazer. Mas, para que isso possa acontecer com mais tranquilidade, e se o irmão for abordado por alguma autoridade, ter como se explicar e justificar, foi preparada uma carta, foi esta a orientação que a parte jurídica da Aliança Evangélica nos deu. Esta carta está ali à saída, o irmão poderá ter a sua cópia. Se o irmão mora fora do Concelho de Lisboa e vai ter que se deslocar para vir ao culto, a decisão é sua. Se sente desconfortável com isso, irmão, então assista ao culto lá em casa. Mas se o irmão quiser vir, então tenha a carta, porque ali na carta está explicado que você é membro desta igreja e que está vindo para participar do culto, numa igreja que tem os seus serviços abertos, que está respeitando as orientações da DGS, mas que se reúne no centro de Lisboa, no Saldanha. Além disto, o irmão deve trazer uma continha lá de casa, porque na hora de voltar para casa convém provar que mora onde mora. E assim, se houver nova abordagem por parte das autoridades, o irmão está bem preparado. Vou repetir. Se o irmão se sente desconfortável com isto lhe cria ansiedade, nós queremos que venha ao culto com alegria, com gratidão e com felicidade. Então, se é o caso de sentir dificuldade, então, irmão, assista de casa. Mas se quiser vir, à saída não deixe de levar a carta, porque queremos que é uma forma importante de nós podermos nos preparar também. Há muitas coisas que nós sabemos, mas também há muitas coisas que não sabemos. E provavelmente há mais coisas que nós não sabemos do que aquelas que sabemos. É por isso que as nossas vidas são feitas de perguntas. Estamos sempre a fazer perguntas, já repararam? E estamos sempre a receber perguntas. As perguntas fazem parte da vida. Há todos os tipos de perguntas. Há perguntas por mera curiosidade. São aquelas perguntas que nos informam, mas que não são essenciais. A gente quer saber, mas também se não souber, não morre. Por exemplo, qual é a sua cor preferida? É útil, é engraçado, talvez eu queira lhe comprar alguma coisa e queira saber a sua cor, mas não é uma coisa essencial da vida, não vou morrer se não souber. Há perguntas que são circunstanciais. Nós as fazemos quase que por obrigação. É verdade que nós as fazemos tanto por obrigação que às vezes nem paramos para ouvir a resposta, não é? Como uma pergunta, então como está? Olha, realmente eu não estou... E a gente quando olha a pessoa já virou a esquina, não é? Não só perguntou por perguntar, faz parte, não é? É obrigatório, digamos assim. É boa educação. Há perguntas que são úteis. São perguntas feitas para receber alguma orientação, alguma direção, alguma instrução. São perguntas que apoiam. Que horas são? Ajudam-nos a estabelecer o horário. Olha, onde é que fica a junta de freguesia? É porque eu estou precisando ir lá. São perguntas que têm alguma utilidade. Há perguntas que são incómodas. Nós preferíamos que elas não fossem feitas. São constrangedoras, são desagradáveis. Nós preferimos não ouvi-las. Do tipo, porquê é que tu mentiste em relação àquele assunto? Há perguntas que são necessárias. São importantes para as decisões básicas da vida. O que é que queres fazer da tua vida? Qual é o teu propósito? Para onde é que estás a caminhar? E há perguntas que são decisivas. Elas definem quem somos, o que fazemos e qual será o nosso futuro. Nós começamos, na semana passada, a percorrer uma história do Antigo Testamento muito conhecida, mas olhando para ela, não só pela história em si que nós já conhecemos,
mas tentando perceber aquilo que ela tem de implicações para nós, a história de Jonas. E na história de Jonas nós encontramos uma série de perguntas importantes para nós. E eu queria que o irmão abrisse a sua Bíblia para nós as lermos. Está lá em Jonas capítulo 1. Presumo que hoje já seja um bocadinho mais fácil achar Jonas do que na semana passada, não é? Semana passada houve alguma dificuldade. Lembrar aos irmãos que Jonas está no Antigo Testamento, depois de metade da Bíblia, não é? Nós temos os Salmos, mais ou menos a meio, o irmão continua um bocadinho e vai chegar aos profetas. Tem os profetas grandes, livros grandes, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e depois começa uma lista de 12 profetas chamados menores. Oséias, Joel, Obadias, Jonas. O irmão encontra Jonas, capítulo 1. Vamos ler. Convido os irmãos a ficarem de pé, em reverência à palavra do Senhor. E o texto diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E então, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a posto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor, obrigado pela Tua palavra e ajuda-nos a entender aquilo que ela tem de importante para as nossas vidas. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Jonas recebeu uma missão especial de Deus, uma missão que tinha muito de assustador. Implicava confrontar o maior inimigo de Israel da época, a Assíria. Era o império que se levantava como potência regional. Mas era também uma oportunidade única de levar o ministério de Jonas a um nível que nenhum outro profeta tivera. Os profetas eram chamados para pregar em Israel. Mas Deus chamou Jonas para se tornar um profeta internacional. Outros profetas profetizaram sobre outras nações, mas não foi isso que Deus pediu a Jonas. Deus pediu a Jonas para ir lá na outra nação e falar a eles diretamente. Era outro nível, não é? Jonas tinha esta oportunidade, privilégio de poder elevar o nome de Jeová de um modo especial e único. Mas ele preferiu fugir. Insensível ao plano de Deus e à situação de Nínive, porque ele foi insensível às duas coisas, ele toma lugar num navio em direção a Tarsis, provavelmente aqui na costa da Espanha, lá na outra ponta do mar Mediterrâneo,
para um judeu, naquele tempo, equivalia a ir para o fim do mundo. Mas a viagem não correu como ele estava à espera. Levantou-se uma grande e terrível tempestade. Os marinheiros estavam acostumados às tempestades, estão acostumados a tempestades. E esta época em que a viagem foi feita, certamente não era uma época de tempestades. Eles sabiam quais eram as épocas de tempestades no Mediterrâneo. Se o irmão ler o livro de Atos dos Apóstolos, vai encontrar a descrição de Lucas da viagem do apóstolo Paulo até Roma. E nós percebemos ali claramente que eles sabiam quando viajar e quando não viajar, porque eles conheciam os ventos e as épocas do ano em que se podia viajar. Esta época não era uma época de tempestades. Por isso é que eles iniciaram esta viagem. E assim que a tempestade caiu sobre o navio, rapidamente estes marinheiros, acostumados aos temporais, souberam: este temporal não é normal. Não é a época do ano. A direção deste vento, a forma como esta tempestade se formou, isto não é normal. Há uma intervenção sobrenatural aqui. É verdade, irmãos, estas culturas tinham uma noção muito maior do mundo espiritual e da influência do mundo espiritual. Eles normalmente atribuíam tudo aos deuses, mas aqui de uma forma muito particular nós percebemos que eles têm uma noção exata de que há uma intervenção sobrenatural e eles começam, além de trabalhar, eles começam a rogar aos seus deuses, cada um ao seu, porque eles deviam ter vários marinheiros de povos diferentes, deuses diferentes, cada um começa a clamar. Estão a esforçar-se o máximo que podem. E Jonas? Jonas dormia. Um sono pesado. Como é que ele podia estar a dormir numa situação destas, não é? Bem, talvez estivesse cansado, a viagem até Jope era um pouco cansativa, chegou lá cansado, adormeceu. Ou talvez ele estivesse a tentar se refugiar no sono. A vida era difícil, ele tinha consciência do seu erro, mas quem sabe dormindo ele não sentia tanto o peso, não é? Da vergonha ou da culpa que estava sobre ele. A verdade é que os marinheiros começam a esvaziar a carga e eles têm que descer ao porão para ir tirar as coisas que estão lá embaixo para poder deitar fora, para tentar aliviar o navio, a ver se conseguem sobreviver. E neste sobe e desce do porão até cá em cima, uma hora destas eles estão a tirar a carga e olham, tem um fulano aqui a dormir. Tem um fulano aqui a dormir. E então eles acordam Jonas e começam a fazer-lhe uma série de perguntas. Mas eu não quero olhar para estas perguntas para nós nos deleitarmos a acusar e falar mal do Jonas. Isso é muito confortável, mas também é inócuo. Não faz diferença nenhuma para nós. Eu quero que os irmãos olhem comigo para estas perguntas no que elas dizem respeito a nós. Primeira pergunta. Como podes dormir? Como é que tu podes dormir? Homem, o navio está a ponto de se quebrar a meio. O barulho devia ser impressionante. O barulho do vento, o barulho das ondas, o barulho dos marinheiros a gritarem. Aquilo devia ser ensurdecedor. No meio daquela confusão toda, daquela situação dramática que está a acontecer, ele está a dormir. Como é que ele pode dormir? É a primeira coisa que o capitão lhe pergunta. Homem, como é que tu podes estar a dormir numa hora destas? Consegues dormir numa situação como a nossa? Tu não vês que o barco está em perigo? A tua vida está em perigo e tu estás a ressonar no meio de uma circunstância desta situação? Como é que podes ser indiferente diante da realidade que estamos a viver? Olha a tua volta, mãe. Estamos no meio do temporal. Daqui a bocadinho o barco pode simplesmente afundar e tu estás a dormir. Como é que é possível? Muita gente sofre do sono de Jonas, irmãos. Passa a vida a dormir. Passa pela vida numa espécie de transe, sem verdadeiramente assumir, viver a sério, viver vida com V grande. Estão indiferentes às coisas que os rodeiam, tanto o bom quanto o mau. Há vários tipos de sono, deste tipo de sono. Pode ser, por exemplo, o trabalho. A pessoa está tão envolvida na carga de trabalho que não repara em mais nada. Está ali obcecada por aquilo, não é? Os ingleses usam uma expressão workaholic. É o indivíduo que é viciado em trabalho. Ele não só trabalha no trabalho, mas ele leva o trabalho para casa, ele não consegue pensar em outra coisa, ele não consegue tirar férias. O trabalho é a única coisa que ele tem, o resto é uma espécie de sono. Ele está drogado pelo trabalho. Mas há pessoas que o fazem por outras coisas. Talvez simples atividades do dia a dia, a rotina da vida familiar, as muitas ocupações. Algumas pessoas estão adormecidas com o entretenimento, com a televisão, com a internet, com as notícias, com muito que chega. Ocupam tanto a sua cabeça com a vida dos outros.
com a história dos outros que estão a dormir em relação à sua. E há tanta coisa a acontecer mesmo ao seu lado e gastam tempo com futilidades, com afazeres repetitivos do cotidiano e nunca se envolvem com as grandes questões da vida, com as realidades, com uma causa nobre. Não reparam as tempestades que estão a envolver a nossa sociedade. Preferem ficar alheios à vida e aos problemas e se limitam a dormir no porão, enquanto o barco mete água. Há uns anos atrás, houve uma notícia que chamou a atenção nos jornais. Um casal na Coreia do Sul deixou o seu bebê morrer de fome. Eles foram condenados porque familiares, vizinhos fizeram esta denúncia e acabaram por descobrir o que é que tinha acontecido. Eles estavam de tal maneira envolvidos num jogo, os dois. Era um jogo na internet, um jogo online, um jogo ao vivo, com várias outras pessoas em outros lugares do mundo. Eles estavam de tal maneira envolvidos naquele mundo virtual do jogo. Eles não paravam, eles simplesmente pediam comida de fora e comiam, se alimentavam. E a criança no início certamente chorou e berrou, mas às tantas cansou-se e deixou de ter forças para o fazer. E eles simplesmente estavam de tal forma envolvidos naquela atividade lúdica que eles não perceberam que o seu bebê estava a definhar e morreu. Morreu. Do mesmo modo, irmãos, há casamentos que acabam. Há filhos que se perdem. Há carreiras que fracassam. Há vidas que murcham. Há oportunidades que são desperdiçadas. Há crises que não são resolvidas porque as pessoas não estão acordadas diante do que se passa. Estão a dormir no porão. E a vida passa. O Jonas foi abanado, não é? O capitão não deixou dormir. Eu não sei, o texto bíblico não dá os pormenores. Podia perguntar à minha mãe, que normalmente enchia estas histórias com muitas coisas que faziam com que ela ficasse mais viva. De repente deu-lhe um pontapé e disse: homem, acorda, não é? É possível, estás a dormir, estamos aqui quase a morrer, aqui de loucos tentando fazer alguma coisa e tu adormecido. Nós podemos imaginar alguma surpresa, não é? Quando ele percebeu o que é que estava a acontecer. Acredito que ele tenha se envolvido com alguma atividade, talvez tenha ajudado a carregar alguma coisa, talvez tenha feito uma oração rápida, porque ele tem a noção, imediatamente quando ele acorda e vê o nível do temporal e o que está a acontecer, é claro, no coração dele, ele sentiu, bem, tem a ver comigo. Sou eu responsável por isto tudo. Mas a verdade é que o temporal não amainou. E a certa altura os marinheiros decidem lançar sortes. Deve haver alguém responsável. Pode ser que esteja aqui no navio, porque nós estamos a sofrer isto, não é normal. De quem é que os deuses estão desagradados? Vamos saber, eles lançaram sortes. Era um método usado naquele tempo, usado até em Israel, não é? Nós encontramos de vez em quando, o povo de Israel também fazia isso, lançava sortes para saber quem era o culpado. Os irmãos lembram-se de Acã, na periferia de Jericó, quando Acã fez o que não devia depois da derrota de Jericó. Eles lançaram sortes e descobriram, foi o Acã, este é o culpado. Eles fizeram a mesma coisa aqui, lançaram sortes. Coisa interessante que o texto bíblico nos ensina. Não existe essas coisas, ou essa coisa que o mundo chama de sorte. Não existe, irmãos. Isto é um Deus soberano. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E então eles sentam o Jonas no meio deles e começam a lhe fazer uma quantidade de perguntas. O que é que tu fazes da vida? Qual é a tua ocupação? Se calhar a tua ocupação tem alguma coisa a ver com o fato de estarmos a sofrer. Imagina que ele fosse um assassino profissional. A tua ocupação tem alguma coisa a ver connosco. Os deuses podem estar a punir-te por aquilo que tu fazes. O que é que tu fazes? Mais do que a profissão. Que cargo ocupas? Não, é o trabalho que tu fazes. Qual é a ocupação da tua vida? Por que é que tu existes? Qual é o teu propósito? Qual é a tua atividade? Como é que ela nos influenciou de alguma maneira? Irmãos, nós podemos fazer alguma coisa de forma muito diferente de outro que está fazendo a mesma coisa que nós. Com o que estás ocupado? Eu gosto muito da ilustração a respeito da construção de uma grande catedral aqui na Europa. Diz que havia uma série de trabalhadores, não é, a carregar pedra para aquela grande obra. E o fulano que estava ali a ver aquilo tudo, olhando aqueles trabalhadores todos, resolveu fazer uma pergunta um tanto idiota, né? Perguntar a eles o que é que eles estavam a fazer.
Então ele perguntou ao primeiro trabalhador, o que é que estás a fazer? E o tipo, com um ar raivoso, não é? Quase que a atacar o indivíduo que tinha perguntado, disse, seu estúpido, não vê que eu estou a carregar pedra, pá. Desculpe, não queria ofender. Ele perguntou ao próximo que vinha, desculpe, o que é que está a fazer? Estou a pagar uma dívida. Ok, pronto, é legítimo, não é? O terceiro que veio, ele perguntou, olha, desculpa, o que é que você está a fazer? Olha, amigo, estou a sustentar a família, estou a pôr o pão na mesa. Mas ainda havia mais um. E ao quarto ele perguntou, desculpa, o que é que você está a fazer? E o tipo parou, olhou para ele, deu-lhe um grande sorriso e disse, estou a construir a maior catedral da Europa. Estavam todos a fazer a mesma coisa. Aparentemente. Estavam todos a carregar pedra. Mas havia alguém que tinha uma noção diferente daquilo que fazia. Tinha uma noção diferente de qual era a sua ocupação. Tinha uma percepção diferente de aonde a sua vida estava indo. É possível, irmãos, ter o mesmo cargo, o mesmo título, a mesma profissão e fazer coisas que são aparentemente iguais de uma forma diferente. Qual é a tua ocupação, Jonas? Qual é a tua ocupação, meu irmão? Minha irmã? O que é que você faz na vida? Como é que interpreta o seu trabalho? É só um trabalho? É só uma forma de você ganhar dinheiro para pôr pão na mesa? Ou é só uma forma de você conseguir ganhar dinheiro para fazer as coisas que realmente lhe interessam? Na verdade, o que eu quero mesmo é tirar férias, mas pronto, eu trabalho que é para poder tirar férias uma vez no ano. Então este é o meu objetivo na vida. Eu aguento aqui 11 meses para depois ter um mês de férias, para poder aproveitar. Qual é a sua forma de encarar? Você percebe que a sua atividade tem a ver com Deus de alguma maneira? Já entendeu que como servo do Senhor, tudo o que você faz está ligado a Ele? Consegue entender que o princípio de vida que nos é dado pelo Senhor Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo? Entenda o seu serviço como um serviço ao próximo? O que é que você faz da vida? De onde é que tu vens? De onde é que tu vens, Jonas? De onde é que saíste? Qual é a tua história? Qual é a tua terra? Que caminho tu fizeste até aqui? Qual tem sido a tua progressão? Quem tu eras e quem tu és hoje? Como é que tu chegaste até aqui? Como é que tu evoluíste? Podes dizer que és mais hoje do que ontem? O que é que nós sabemos quando nós ouvimos falar da tua origem? Irmãos, a todos nós nos é dada a oportunidade, enquanto estamos nesta vida, de poder crescer. De poder contar como outras histórias que nós ouvimos. Olha, eu vim dali, pela graça de Deus estou hoje aqui. De onde vens? Qual é o caminho que já percorreste? De vez em quando nós lemos histórias que nos inspiram, não é? Que mexem connosco. Ben Carson nasceu numa família afro-americana pobre, dos subúrbios de Detroit, uma região onde os afro-americanos normalmente vivem com circunstâncias bastante difíceis. Quando ele tinha 8 anos, os seus pais se separaram, a mãe dele descobriu que o pai tinha uma outra família e eles foram viver em circunstâncias muito difíceis. A sua mãe vivia um processo de depressão quase constante. Ela tentou suicídio várias vezes e ela foi internada em instituições psiquiátricas e o miúdo ficava à conta de quem podia olhar por ele. Com 10 anos, ele e a sua família, a sua mãe e o seu irmão partilhavam a casa com outras famílias. A casa não era uma casa só deles, era uma casa deles e mais outras famílias, cada família num quarto. A escola onde ele estava muito atrasado. Os professores procuraram a sua mãe porque explicaram que ele estava cerca de 2 anos atrasado em relação a todos os outros meninos que estavam na mesma turma. Olhando para esta característica, para esse início, o que é que se podia esperar deste miúdo? Provavelmente que ele se tornasse mais um membro de uma gangue das muitas que existiam na região, traficando droga, envolvidos em crimes, grandes ou pequenos, talvez com uma esperança de vida relativamente curta. Ben Carson cresceu, tornou-se um bom aluno e conseguiu entrar na faculdade. Já era algo extraordinário, tendo em conta a história da sua família, extraordinário. Mas ele não entrou em qualquer faculdade, entrou na faculdade de medicina, o que ainda era mais significativo para aquela realidade. E quando ele se formou, tornou-se médico, mas não só médico, tornou-se cirurgião.
E não só cirurgião, tornou-se neurocirurgião. E ele desenvolveu alguns procedimentos revolucionários na área da neurocirurgia. Ele chegou ao ponto de ser nomeado diretor de neurocirurgia pediátrica da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, uma das instituições mais conceituadas de medicina no mundo. De onde é que tu vens, Ben? Olha, eu venho de um subúrbio pobre de Detroit. Epá, neurocirurgião, fantástico. De onde é que tu vens, Jonas? De onde é que tu vens? Qual o teu percurso? Estás em ascensão ou em queda? Se nem todos nós podemos ter uma história como a de Ben Carson, certamente todos nós podemos olhar para a nossa própria vida e perceber se o Senhor tem conseguido, ou nós temos permitido que Ele faça em nós o crescimento da sua graça. Nós recebemos do Senhor dons, talentos, capacidades, oportunidades. E o que é que temos feito com isto? De onde viemos e onde estamos hoje? Conseguimos responder com convicção? Quem é o teu povo? Perguntaram a Jonas. Quem é o teu povo? A quem é que tu pertences? Todos nós temos um senso de identidade e por isso nós temos que pertencer a alguém. Uma música que fez algum sucesso na rádio portuguesa, música popular, em que o indivíduo repetia sistematicamente e muitas vezes: quando alguém nasce, nasce selvagem, não é de ninguém. Mentira. Completamente errado. Quando alguém nasce, já nasce sendo de alguém. Alguém nasce numa família. Aquela família nasce dentro de um contexto, dentro de uma realidade. Essa história que nasceu selvagem, nós não somos bichos. Somos animais. E o nosso senso de identidade vem, normalmente, de nós pertencermos a alguém. É verdade, irmãos, o mundo ocidental é muito individualista. Quando lidamos com outras realidades de outros lugares do mundo, nós percebemos o quanto a noção da comunidade pesa mais. Mas, independentemente disto, todos nós temos a necessidade de pertencer a alguma coisa. Há pessoas que tiram a sua identidade de um clube de futebol. Aquilo é a coisa mais importante da vida. Toda a gente podem saber o nome dele, não sabem onde ele mora, não sabem o que ele gosta de comer, se ele é casado ou se ele não é casado, mas sabem que ele é do clube tal. Porque ele, assim que começam a conversar com ele, ele deixa claro que pertence ali. Aquela é a sua identidade. Quando é que ele se sente bem? Quando ele vai ao estádio e a sua equipa joga e ele está em casa, no seu estádio, do estádio da sua equipa, aquela multidão toda a gritar junto a ele ali, uau, aquilo. O seu senso de pertença é desenvolvido naquela hora, a sua identidade está ali. Há quem tire o seu senso de pertença por estar num partido político, numa associação de moradores ou numa gangue de rua. Os irmãos sabem como é que as gangues conseguem captar jovens? Porque elas oferecem isto. A noção de pertencer a algum lugar. Normalmente jovens de famílias pobres, que têm famílias desestruturadas, que estão perdidos, não sabem onde estão, e as gangues oferecem isto. Aqui, tu és dos nossos. Arranjam um nome, uma tatuagem, um casaco de cabedal, seja o que for, e agora tu és um dos nossos. Porque nós sentimos falta disto, irmãos. Nós precisamos pertencer a algum lugar. Todos os anos, milhões de muçulmanos e milhares de portugueses peregrinam. Os muçulmanos têm que ir a Meca. São muitos milhões, irmãos, do mundo inteiro. E é impressionante quando nós conversamos com um muçulmano que foi a Meca. Eles mudam até o nome. Na Guiné-Bissau, a partir do momento em que o muçulmano foi a Meca, ele acrescenta ao seu nome o prefixo Alhaj, que é basicamente em árabe a peregrinação. Ele agora, se ele antes tinha um nome, ele era o Mamadou Samba. Ok, ele agora é o Alhaj Mamadou Samba, porque ele agora já foi a Meca. E quando alguém diz isto, toda a gente, espera aí, este já fez a peregrinação. E quando conversamos com eles, eles nos transmitem aquele senso extraordinário de ter pertencido. Os irmãos podem imaginar o que é? Dezenas de milhares de pessoas, todas vestidas da mesma maneira, a prostrar-se ao mesmo tempo em oração. Aquilo dá um senso, não é? Não estou sozinho, há uma multidão comigo. Certamente algo parecido acontece com aqueles que peregrinam até Fátima. As pessoas querem, têm necessidade disto. Quando eu desejo responder por mim, falo sobre nós.
Quando alguém me pergunta a respeito de mim, eu acabo respondendo coisas que não são só sobre eu, mas sobre eu e a minha família. A minha identidade tem a ver com as escolhas, com os caminhos, com a direção. Quem é o nosso povo? A quem pertencemos? Que símbolos nos identificam? Há quem use com orgulho a camisola do seu clube de futebol ou uma tatuagem. E nós, irmãos, o que é que nos define? Quem é o teu povo, Jonas? Quem é o teu povo? Como é que podemos ser identificados? Nós somos, e já lemos hoje no início do nosso culto, em teoria pelo menos, o povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, somos a família de Deus, a igreja de Cristo, a noiva do Senhor. Mas somos conhecidos por isso. Os irmãos já ouviram muitas vezes falar sobre os agentes secretos de Deus, não é? Agentes secretos. Ninguém sabe que eu sou crente. Adoradores das horas vagas. Jonas tentou responder o melhor que podia. E se os irmãos verem o texto, percebem que ele nem sequer teve coragem de dizer que era profeta. Isso era a primeira coisa que ele tinha que ter dito. Ele não teve coragem de dizer que era profeta. Ele simplesmente deu a entender, olha, eu sou do povo, sou hebreu, pronto. Adoro o Deus que é criador dos céus e da terra. Foi o suficiente para que eles ficassem ainda mais assustados e continuassem a perguntar: o que é que tu fizeste, homem? O que é que tu fizeste? Se tens identidade, se sabes quem és, se tens propósito, se tens um povo ao qual pertences, como é que te comportas desta maneira? Se tu conheces a Deus e até tens uma boa teologia, como podes agir desse modo? Se tu tens uma identidade bem definida, não é incongruente estares agindo desta maneira? Não é incoerente seres quem és, pertenceres a quem pertences, teres um sentido de vida como dizes ter e atuares como tens atuado? Consegues olhar para o que tens vivido e perceber o que fizeste? O que é que tu fizeste? Tu nos envolveste. Nós não tínhamos nada a ver com isto. Jonas está a viver uma farsa. Aquilo que ele sabia e aquilo que ele dizia de si mesmo era totalmente contraditório ao que ele estava a viver. Se ele era hebreu, conhecia o Deus Criador de tudo, tinha até uma relação com Deus ao ponto de ouvir a sua voz, o que os marinheiros, de certeza, nunca tinham ouvido a voz dos seus deuses. Como é que ele podia estar a fugir? E nós? Os cristãos dizem que foram salvos. Reconhecem que Jesus morreu por eles. Que foram regenerados pelo Espírito Santo e habitados pelo Espírito Santo. Que a Bíblia é a revelação de Deus. Mas tantas vezes, a seguir, nós percebemos que vivem exatamente como aqueles que não conhecem nada de Deus ou dizem que Deus não existe, não sabem quem é Jesus, não reconhecem a Bíblia. E a pergunta tem que ser: o que é que fizeste? O que é que fizeste? E a pergunta final, irmãos, parece tão interessante, não é? O que é que vamos fazer contigo? Que atitude nós podemos ter contigo? Vamos ouvir-te? Rejeitar-te? Amar-te? Odiar-te? O que é que se pode fazer a uma pessoa como tu? É claro que aqui, no caso, nós sabemos que os marinheiros queriam perceber se havia algo que eles podiam fazer em relação a Jonas para parar a tempestade. Se o Jonas era culpado, ele devia saber o que fazer. E Jonas disse: lancem-me ao mar. E eles não aceitaram. Pelo menos não levianamente, não é? O texto diz que eles ainda se esforçaram mais, porque eles não gostaram da solução do Jonas. Só quando a coisa ficou num ponto final em que eles viram: não, isto, vamos mesmo morrer todos. É melhor fazermos aquilo que ele nos disse. Irmãos, quantas vezes nós reclamamos da forma como somos tratados? Mas a pergunta que nós podíamos muito bem fazer é esta: o que é que se pode fazer connosco? O que nós temos vivido merece o quê? Desperta o quê nas pessoas? Jesus é o nosso modelo. Sim, houve uma parte que rejeitou Jesus e invejou Jesus, teve ódio dele, porque eram pessoas que viviam nas trevas e fugiam de Deus. E se nós quisermos viver como Jesus, há pessoas que vão agir assim connosco.
Jesus disse, se isso acontecer, bem-aventurados. Bem-aventurados. Meus irmãos, mas olhem para o outro lado. Jesus mudou a história. O seu impacto foi único, não só em Israel, mas no mundo. Ele dividiu a história da humanidade em antes e depois. Milhares e milhares foram curados, transformados, salvos. O crescimento da igreja, irmãos, que acontece no livro de Atos dos Apóstolos, é consequência do ministério de Jesus. Nós às vezes, os apóstolos fizeram, claro que fizeram o trabalho deles, mas aquelas pessoas estavam prontas para receber, elas viram Jesus, elas ouviram Jesus. Quando os apóstolos chegaram e disseram, ele era o Messias, nós acreditamos. Pronto, o trabalho estava feito. Era a diferença daquilo que eles tinham percebido. Isto era o que Jesus despertava. Paixão, fé, amor, consagração. E o que é que nós despertamos? O que se fará connosco? Foi preciso uma tempestade e um confronto com pagãos para que Jonas acordasse da sua vida incoerente. Para que ele percebesse que não era possível continuar a viver, dizer que era isto e fazer isto. O processo foi doloroso, foi dramático. Seria bom que não fosse o mesmo connosco, irmãos. Nós vivemos em tempos difíceis, irmãos, difíceis para a igreja. O humanismo é o Deus deste mundo e a coisa só vai piorar. Nós não devemos estar à espera de que o mundo tenha uma atitude diferente para connosco, irmãos. O mundo só vai piorar a sua situação. Aqui na Europa nós estamos a caminho da perseguição como Igreja de Jesus, se quisermos continuar a ser Igreja de Jesus séria. Há aqueles que se dizem de Jesus e que estão a se conformar totalmente com o mundo. O líder do maior segmento do cristianismo do mundo, esta semana, declarou publicamente o seu apoio à união homossexual. Claro, ele pode fazer isso perfeitamente. Como líder que é, como líder religioso, como chefe de Estado, ele pode fazer o que ele fez. Como cristão com a Bíblia na mão, não. É uma anátema o que ele fez, é blasfémia. O livro que ele diz que é seu, como representante de Cristo na Terra, ele deitou no lixo quando fez o que fez. Mas ele pode fazer isso à vontade, irmãos. Mas a Igreja de Jesus, se quiser ficar a sério com a palavra de Deus na mão, vai ser perseguida, irmãos. É tempestade. E o que é que nós vamos fazer? Dormir? No porão? Até que alguém nos acorde? Nós temos que olhar para a tempestade que está à nossa volta e as nossas respostas têm que ser fortes e convictas no Senhor. Como podes dormir? Não, eu não durmo. Não durmo. A vida é curta, ela é pequenina e eu quero vivê-la intencionalmente. Eu sei o que é que eu estou aqui a fazer. Estou envolvido com o meu Senhor, eu sou dedicado a Ele, cada dia conta, cada oportunidade é valiosa. O que é que tu fazes? O que é que eu faço? Eu sou servo de Deus Altíssimo. Esta é a minha vida. Eu vivo a minha vida para Ele, toda a minha vida. Eu trabalho para Ele. Eu tenho o meu entretenimento para Ele, eu crio a minha família para Ele, eu vivo o meu casamento para Ele, eu faço amizades para Ele, eu converso para Ele. De onde vens? Eu venho de uma vida de pecado. Minha vida era afastada de Deus, mas eu venho para uma vida nova. A presença do Senhor na minha vida é constante e com a unção do Espírito Santo eu estou a crescer em santificação a cada dia, conscientemente, deliberadamente, disciplinadamente. Quem é o teu povo? O meu povo é o povo de Deus, é a família de Jesus, é a Igreja de Cristo, é de onde eu tiro a minha identidade. Ninguém vai me conhecer sem poder identificar rapidamente quem eu sou, a que grupo pertenço. Não vou viver a minha vida secreta. O que é que tu fizeste? Aquilo que eu percebo ser a vontade de Deus para a minha vida, com o desejo de constantemente o honrar. Refletir a sua glória, abençoar os que estão à minha volta. O que faremos contigo? Podem aceitar o meu testemunho e fazer parte da família de Deus. Podem me rejeitar e até me odiar, mas isso não vai mudar o meu foco nem a minha atitude. Porque eu fui salvo para viver esta vida com o Senhor. Não uma vida incoerente como a de Jonas. Não uma vida a fugir daquilo que Deus tem para mim. Mas uma vida no centro daquilo que é o seu plano para mim, brilhando para mostrar a luz do Senhor. Amém? Eu fui criado, e o irmão também, com um propósito. Deus nos criou com o propósito de que nós pudéssemos brilhar para Ele. Fomos escolhidos para amar e servir, fomos chamados para brilhar e pertencer à família real.
E é isso que nós vamos cantar no fim deste culto, pedindo ao Senhor que faça esta diferença nas nossas vidas. Brilha em mim. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, nós não queremos viver vidas incoerentes, Pai. Nós não queremos ser encontrados a dormir no barco, muito menos, Senhor, caminhando na direção contrária à Tua vontade. Nós queremos poder responder às perguntas decisivas da vida com convicção, a convicção que vem de Ti, Senhor. Enche-nos com este fervor, dá-nos a percepção de quão curto é o tempo que nós temos para viver, Senhor, este privilégio extraordinário de mostrar Jesus, de brilhar à nossa volta. Rogamos, Pai, pela Tua palavra em cada coração, de acordo com aquilo que é a necessidade de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Após o pós-lúdio, nós iremos sair, de acordo com a orientação dos nossos irmãos da portaria, lembrando de evitar aglomerações à porta, justamente por tudo aquilo que nos rodeia, para continuarmos a cumprir as regras, vamos ter este cuidado de não estar ali a criar dificuldades. Que esta semana seja uma semana de bênção na sua vida e em que o Senhor possa brilhar através de si.